O centro da alma busca união consciente com sua fonte. Dentro de nós, é isso que chamamos de alma, e você não sabe o que é a alma mais do que eu. É apenas uma palavra que é usada para descrever nosso centro espiritual, aquela parte de nossa consciência que incorpora a nossa vida religiosa. Assim como existe um centro no nosso ser, que é o nosso centro artístico ou musical, um centro da nossa consciência que constitui a nossa capacidade empresarial ou nossa perspicácia, e um centro que corresponde à ciência, há também um centro do nosso ser que corresponde ao impulso religioso ou espiritual. Chamamos essa parte de nós de nossa alma. Esta alma está dentro de nós, mas não dentro do corpo, nem mesmo dentro da consciência, pois, em última análise, a alma constitui a nossa própria consciência. Mas, em vez de eu sou eu, há uma área de meu ser que é o centro da minha alma. E esse centro da alma está buscando a união consciente com sua fonte. Ao nutrir um sentimento de separação de Deus, é como se eu estivesse mantendo este centro da alma fora de Deus, mantendo-o longe de sua união com Deus. Pessoal, para a gente aprofundar a nossa compreensão do que a gente está estudando no Joel, novamente o mestre Gualberto vai vir aqui trazer a sua visão sobre esse assunto que o Joel acabou de falar, da união consciente com Deus, desse sentimento de separação. Importante destacar que a linguagem que o mestre Gualberto usa é uma linguagem única, porque ele vive isso. Pela graça de seu mestre, ele teve esse despertar, essa iluminação espiritual, e hoje ele compartilha o que ele vive. E, obviamente, cada mestre tem uma linguagem diferente. O Joel tem uma linguagem, o mestre Gualberto tem outra linguagem. Dentro desse aspecto da união consciente com Deus, mestre, qual que é a sua visão sobre essa questão da união com Deus que o Joel trata? Então, Gilson, essa questão da união com Deus, eu tenho uma forma diferente de colocar isso. Notem que o Joel fala desse sentido de separação. Agora notem, esse sentido de separação, que é algo que de fato está presente, notem, é algo que está presente nesse sentimento-pensamento presente em nós. Isso não é real. Nós não estamos falando de algo que seja real, e sim de algo que se mostra real. Esse sentido de separação entre você e Deus é um sentimento-pensamento. Não existe tal coisa como esta separação. Assim, não se trata de uma união com Deus. Se trata da ciência da ilusão desta separação. Uma vez que ocorra esta ciência desta ilusão, ela se desfaz. E quando ela se desfaz, aquilo que está presente é a realidade de Deus. Então não se trata de uma união com Deus. Nós teríamos que ter dois. A realidade, que eu prefiro chamar de a realidade divina, ou esta realidade indescritível, inominável. Até prefiro essa expressão do que a expressão Deus. Depois a gente esclarece melhor sobre isso. Aliás, eu tenho diversos vídeos, nós temos diversas falas falando que há uma diferença entre uma visão direta da realidade e uma crença num símbolo, numa imagem que a palavra representa, que é a palavra Deus. A realidade de Deus
está além da palavra Deus, além da imagem que o pensamento cria quando usa essa expressão, além do símbolo que o pensamento cria quando usa essa expressão. Portanto, é maravilhoso nós termos um olhar aplicado para essa direção, mas um olhar livre de conceitos, livre de palavras. O próprio Joel Goldsmith fala da verdade que está além da palavra e do pensamento. E é isso que temos encarecido aqui nesses encontros. Quando nós tratamos da realidade divina, voltando à questão básica da união, nós não estamos tratando de uma união com Deus. Estamos tratando do fim da ilusão do eu, desse ego, desse sentido de separação, que está dentro desse pensamento-sentimento, que é um condicionamento. Então, culturalmente, e em razão de como o cérebro em nós funciona, nós carregamos esse sentido de separação. Mas isso é uma ilusão. Não existe tal coisa como essa separação. Isso está dentro do pensamento. É dentro do pensamento que está esse sentir de separação. Essa dualidade, eu e Deus, como eu e a vida, eu e o outro, eu e o mundo, isso é uma crença. Mas é uma crença-sentimento. Não é algo somente intelectual, de condicionamento intelectual. Há um condicionamento também sentimental, emocional, de separação. Então isso tem nos dado a ilusão de uma identidade na vida, na existência, separada da própria vida, separada de Deus. Então essa palavra união com Deus não é uma boa palavra. Aqui se trata da verdade, da ciência de que só há Deus. Quando o sentido do eu se desfaz, quando a ilusão da separação não está mais presente. Então, o nosso contato com a realidade divina é a realidade divina assumindo o espaço dela, nesse momento. E quando isso ocorre, não há mais desordem, confusão, sofrimento, ou todos esses aspectos ligados à identidade egóica, a esse sentido do eu. Ao nutrir um sentimento de separação de Deus, é como se eu estivesse mantendo este centro da alma fora de Deus, mantendo-o longe de sua união com Deus. É quase como se disséssemos: aqui está um raio de sol separado do sol e ansiando voltar para lá. Este centro da alma está no meio de cada um de nós, dentro de nossa própria consciência. Mas, como seres humanos, estamos separados do Pai. Em um sentido espiritual absoluto, não está cortado, mas parece estar, devido ao fato de nutrirmos essa sensação de separação. Portanto, parece-nos que algo dentro de nós está nos levando a buscar algo que não temos. A pessoa que não tem suprimento suficiente pode acreditar que sua motivação é obter mais suprimento. É por isso que existem pessoas neste mundo que nunca descansam até que obtenham seu primeiro milhão. E então, elas têm seu segundo fôlego para ir atrás do segundo, quinto ou 10º milhão. Existem pessoas que desejam ser presidentes e primeiros ministros e,
quando alcançam isso e obtêm seu segundo fôlego, estão prontas para o próximo mandato e para o próximo. Eles não podem ficar satisfeitos, porque há um impulso dentro deles decorrente de sua própria sensação de incompletude. Eles interpretam essa incompletude e falta de satisfação como significado. Eu devo chegar lá, eu devo alcançar, eu devo conquistar. Eles não percebem o que está operando neles e, portanto, vão atrás daquilo que podem entender mais facilmente, o que em certo estágio pode ser dinheiro, honra ou fama. Se eles soubessem, é sua alma dolorida procurando encontrar seu lar em Deus, voltar à união consciente com Deus. Aqueles de nós que não sentem vontade de ganhar dinheiro, vontade de ter fama ou conquista de qualquer tipo no mundo, reconhecem o que está nos guiando. Sabemos que nunca ficaremos satisfeitos até nos encontrarmos em casa nele. E é esse impulso que nos traz onde estamos neste minuto específico. Sabemos que nunca teremos descanso até que estejamos cara a cara com Deus, até que percebamos conscientemente que o Espírito de Deus dentro de nós é a própria vida e alma de nosso ser e que podemos comungar com Ele. Mestre, nesse trecho, o Joel comenta dessa busca espiritual. O mestre poderia compartilhar qual a sua visão, mestre, desse assunto da busca espiritual? Vamos lá. Essa questão da busca, estamos diante de uma outra questão muito delicada. A busca implica a presença de alguém. É como se você tivesse perdido algo e estivesse à procura daquilo. Quando nós perdemos alguma coisa e nos colocamos à procura daquilo, nós nos colocamos dentro de uma busca para encontrar, para reavermos de novo aquilo que nós perdemos. O nosso sentimento, pensamento a respeito de Deus é de algo que perdemos. E é isso que nos dá a sensação de que nós precisamos encontrar. Por isso nos colocamos a buscar. Mas aqui estamos diante de um equívoco, de uma incompreensão, diante de uma ilusão. Isso porque a realidade divina, ela nunca foi perdida. Ela nunca esteve distante, longe. Então notem, ela nunca foi perdida, então não se trata de ser encontrada. E ela nunca esteve longe. Ou seja, não se trata de alcançar dentro de um movimento de encontro daqui para lá. Mas é assim que o pensamento formula essa questão. Qual será a verdade sobre isso? A verdade é que a realidade divina, a realidade de Deus, é a única realidade presente. E ela já está agora aqui. Não existe esse elemento que possa encontrá-la. Esse elemento é o eu, o ego. A ideia desse eu tendo um encontro a partir dessa busca com Deus é uma ilusão. É uma projeção do próprio eu, do próprio ego, que não é outra coisa a não ser um conjunto de crenças, de pensamentos, inclusive sobre Deus. Isso precisa terminar. Então aqui se trata
exatamente do fim da busca e da constatação da realidade presente, e não desta procura ou busca como se a realidade de Deus estivesse perdida ou distante. Então, tudo isso precisa ser visto. Nós temos que investigar a natureza desse eu e nos despirmos dessa ilusão, desta ego-identidade. Então, quando isso ocorre, nós temos a verdade da revelação de que Deus está presente. E de que, na verdade, Ele é a única realidade presente. Essa ideia em nós, Gilson, de pensamento e sentimento, de ser alguém, é algo que nós temos em razão de uma forma programada, condicionada de mente. Nossa mente funciona nesse modelo de condicionamento, onde existe essa ilusão da separação. E se Deus está lá, precisa ser alcançado em algum momento. Esse momento implica a presença do tempo para encontrá-lo. E se Deus não está presente, Ele está perdido em algum lugar. E nós precisamos encontrá-lo pela busca. Então estamos diante de uma ilusão? A verdade da revelação de Deus agora e aqui consiste no fim da ilusão deste eu, desse sentido de alguém presente. Portanto, um trabalho real nessa direção consiste em estudarmos aquilo que esse sentido do eu aqui, nesse momento, representa. Por isso, a mente precisa se tornar ciente dela mesma, de todo o seu movimento, que é o movimento da dualidade, que é o movimento da separação, que é o movimento desse condicionamento, onde o pensamento está sempre envolvido no seu mundo particular, de autocentramento, de autointeresse. Então, tomar ciência do movimento do eu, do ego, é pôr fim a essa condição psicológica de ser alguém. Então, na verdade, a busca precisa terminar. O trabalho precisa acontecer. O trabalho de constatação dessa realidade. Mas esse movimento de procura ou busca é só uma projeção ainda do eu, do ego. Pensamento. Um olhar direto para si mesmo. Um trabalho real de meditação nos dá essa constatação. Aqui. E agora? Ok? Sabemos que nunca teremos descanso até que estejamos cara a cara com Deus, até que percebamos conscientemente que o Espírito de Deus dentro de nós é a própria vida e alma de nosso ser e que podemos comungar com Ele. Na verdade, podemos nos comunicar com nosso ser interior ainda mais facilmente do que podemos nos comunicar uns com os outros. Existem aqueles alunos que não sabem que o que os move é a própria alma tentando romper este véu de ilusão e mais uma vez alcançar a união com Deus. E são movidos pela crença de que devem encontrar saúde ou que devem encontrar suprimento. Às vezes, eles encontram saúde, eles encontram suprimento muito rapidamente.
E isso atrasa seu progresso espiritual por muitos anos, porque agora, sem nenhum incentivo adicional, eles descansam com sua saúde e com seu sofrimento, até que, anos mais tarde, eles provavelmente cheguem à realização. Bem, agora tenho minha saúde e meu suprimento, mas ainda estou infeliz. Ainda estou com saudade de alguma coisa. Ou tenho um lar feliz e anseio por algo mais. E provavelmente nesse período, eles podem começar a despertar para o fato de que, se eles têm toda a saúde do mundo, toda a riqueza do mundo e o lar mais feliz do mundo, eles ainda não estarão em paz até que se encontrem na morada em Deus. Os alunos nada têm a transmitir sem a unção do Espírito. Há uma segunda etapa no caminho que é perigosa. É quando o estudante atinge alguma medida de saúde e algum alívio da situação de suprimentos. Então, deseja começar a dar aos outros o que aprendeu. Este é um período perigoso, porque, se ele não for interrompido, encontrará uma maneira de seguir em frente, subir em uma plataforma e começar a ensinar. Ao fazer isso, ele descobrirá que perdeu tudo o que ganhou e achará ainda mais difícil voltar ao caminho dos primeiros passos que deu nessa direção. A razão pela qual um estudante deve ser cauteloso quando chega a este estágio é que ninguém tem nada a transmitir de natureza espiritual, exceto o Espírito de Deus que veio sobre ele, que o ordenou, o enviou ao mundo e lhe deu seu trabalho para fazer. A maioria dos alunos do mundo metafísico e espiritual não espera por essa unção. Eles não esperam por essa experiência do Cristo. Eles saem e logo descobrem que, embora possam ter começado com grupos muito grandes, acabam com grupos pequenos, ou, se começaram com grupos pequenos, não aumentaram. Os seres humanos não têm nada para dar espiritualmente. Nada. Mesmo que eles conheçam todas as escrituras do mundo, eles não têm nada a dar para ninguém. E se eles receberam a ordenação das maiores igrejas do mundo, ainda assim eles não têm nada para dar. Não faz diferença o quanto eles sabem, seja das escrituras, da metafísica ou do misticismo. Eles ainda são espiritualmente estéreis e não têm nada a compartilhar. Se pudessem transmitir a mensagem da verdade que conhecem, mesmo que pudessem transmiti-la corretamente, ainda assim não teria valor para ninguém. Nesse trecho do livro, Joel comenta sobre o entendimento intelectual da verdade. Mestre, o senhor poderia trazer a sua visão sobre esse assunto para nós? É bem interessante aqui quando Joel nos diz que, mesmo você conhecendo a verdade, você não pode comunicar isso a alguém. Não há como você comunicar isso a alguém com palavras, intelectualmente. É interessante essa colocação dele, porque é perfeita. Não há como você ter, note isso, uma aproximação da realidade divina a partir do intelecto. O intelecto, ele é limitado, ele não alcança essa realidade. O nosso intelecto, Gilson, ele vive dentro de um modelo de programação, de condicionamento. E todo movimento do intelecto é um movimento com símbolos, imagens, ideias e pensamentos. Enquanto que a verdade não está no pensamento, nas ideias, nas palavras, nas imagens ou nos símbolos.
A realidade é aquilo que está além das palavras, além das ideias, além das imagens, além de toda a simbologia. A realidade é a verdade daquilo que somos nesse instante. Quando o sentido do eu, dessa pessoa que acreditamos ser, não está mais presente. Então a questão da compreensão é diferente da visão intelectual. É por isso que nós temos colocado aqui a importância de deixarmos esses estudos intelectuais de lado e termos uma aproximação direta da compreensão real. Entender algo não é ter a compreensão daquilo. Na prática, 1 mais 1 é 2. Mas na teoria também. Então, um exemplo aqui muito simples é esse. Você ensina para uma criança que 1 mais 1 é 2. Você coloca um símbolo no quadro e coloca 1 mais 1 igual a 2. Ela tem a teoria, mas ela só vai compreender a verdade daquela teoria quando descobrir que unindo dois objetos, que é 1 mais 1, o resultado é 2. Mas é na prática. Uma coisa, Gilson, é a visão vivencial de algo. Outra coisa é o conceito ou a teoria. Nós passamos uma vida inteira envolvidos com teorias sobre o despertar, sobre a iluminação, sobre a realização de Deus, sobre essa união com Deus, sem compreender nada disso. É só intelecto mesmo, é só conceitual, é só livresco. Então estudamos, lemos, aprendemos, ouvimos palestras, mas isso não se constitui numa compreensão. Nós precisamos ir além de tudo isso. É necessário que você fique cansado e se aproxime para a compreensão. E a compreensão só surge quando exatamente deixamos de lado toda essa teoria, todos esses conceitos, todas essas ideias, porque são crenças. Algo intelectual que faz parte ainda desse intelecto condicionado, ainda egocêntrico, ainda envolvido com a ilusão. Se pudessem transmitir a mensagem da verdade que conhecem, mesmo que pudessem transmiti-la corretamente, ainda assim não teria valor para ninguém. É apenas na medida em que o Espírito atua por meio de um indivíduo que a mensagem da verdade se torna o Espírito da verdade e traz o aluno à vida. Nas palavras do Mestre Jesus, e eu, se for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. A boa humanidade não está relacionada à realização espiritual. O mundo está cheio de homens e mulheres bons. Entretanto, isso não tem nada a ver com a equação espiritual e não tem nada a ver com o ministério espiritual. Na verdade, algumas das maiores luzes espirituais do mundo não estavam entre os melhores seres humanos quando começaram. Às vezes, ser um ser humano muito bom é uma barreira para ser uma luz espiritual. Porque é preciso muita humildade para atingir a realização espiritual. O primeiro passo para essa humildade é quando vem o reconhecimento de que o homem não pode ser bom e nem mau. E isso é uma coisa muito difícil para os bons seres humanos aceitarem. Eles adoram pensar em sua própria bondade e sentir que é uma virtude pela qual tem direito a grande mérito. Além disso,
Bons seres humanos, em geral, são muito propensos a criticar, julgar ou condenar o pecador, ou aquele que é um pouco menos perfeito do que eles. Bem ali, eles criam um bloqueio através do qual o Espírito de Deus não pode penetrar. É verdade que a chuva de Deus cai sobre justos e injustos. É verdade que o Mestre Jesus não condenou ninguém. Para ele, não havia espera pelo castigo, nem espera para ser expurgado, nem espera pelo perdão. É preciso muita humildade para uma pessoa boa reconhecer que ela não é boa, mas que toda a bondade que se manifesta nela é realmente o Espírito de Deus tentando encontrar uma saída. Se isso fosse mais claramente entendido, poderíamos então desfrutar mais corretamente a bondade, percebendo: esta não é minha bondade, esta é a bondade de Deus encontrando uma saída através de mim. Não é que eu seja generoso, mas a dádiva de Deus está sendo colocada em circulação através de mim. E para você que tem esse interesse real, esse desejo sincero de conhecer a verdade, de viver como Deus, fica o convite para participar desses encontros com o Mestre Gualberto. Ele já vive nesse estado desperto, nesse estado assim chamado iluminado, e nesse compartilhar de presença que ele está no satsang, que são esses encontros de final de semana, a gente acaba entrando na carona dessa graça, dessa presença, desse silêncio. E nos ajuda demais a gente poder ver a ilusão dessa identidade presente, desse eu, e perceber o que está além das palavras, que está além do que é conhecido. Então fica o convite: no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Também a gente já pede para deixar um like, para fazer um comentário, porque isso ajuda o YouTube a reconhecer que o vídeo é relevante e distribuir para mais pessoas. Até a próxima.